Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje quinta-feira e a gente veio aqui meditar a nossa palavra de Deus de hoje. Que a igreja nos trouxe hoje dentro da palavra de Deus. Qual o evangelho de hoje? O que Jesus quer que a gente leve para a nossa vida, que a gente mude dentro desses 40 dias de quaresma que a igreja nos apresenta, né? De mudança, né? Que a gente faça uma análise como está a minha vida espiritual, como está a minha vida carnal, né? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu tenho condições de fazer um pouquinho a vontade de Deus? Então, a quaresma, ela vem nos convidar a essa mudança, enquanto há tempo. Temos tempo na Terra para mudarmos de vida e fazer a vontade de Deus, mesmo que seja um pouquinho cada dia, né? Dentro das nossas condições humanas. E entender a palavra de Deus é o caminho certo, porque a partir do momento que eu entendo, eu me alimento e começo a entender o que Ele quer para a minha vida. E você é convidado hoje a meditar comigo um pouquinho da palavra de Deus. Então hoje, pessoal, a palavra de Deus, o evangelho está no livro de Lucas. Está no livro de Lucas, o capítulo é o 12 e o versículo é do 13 adiante. A vida é dom de Deus. Do meio da multidão, alguém disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem foi que me encarregou de julgar ou dividir os bens entre vocês? Depois Jesus falou a todos: Atenção, tenham cuidado com qualquer tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a sua vida não depende de seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita, e o homem pensou: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores, e neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, você possui um bom estoque, uma reserva para muitos anos. Uma reserva para muitos anos. Descanse, coma e beba, alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, nesta mesma noite você vai ter que devolver a sua vida e as coisas que você preparou para quem vão ficar. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só, hoje, mais uma vez o Evangelho nos convida a analisar a nossa vida, não é? O que será que nós iremos levar quando a gente morrer? Desta terra aqui, o que a gente vai levar para Deus? Será que a gente vai levar as nossas casas, carros, bens, dinheiro, né? Será que a gente vai? Tudo isso que a gente acumula aqui, esses tesouros da terra que a gente acumula, não é? Tudo é traça. A palavra de Deus que tudo é traça, que nada é nosso. Por quê? Porque iremos para Ele e nada disso a gente vai levar, né? A gente vê aqui na palavra de Deus, né? Jesus conta essa parábola desse homem rico. A gente percebe que o homem ele era rico. Também percebemos uma coisa: esse homem ele não ajudava ninguém. Você veja que ao invés dele pensar em fazer a colheita dele e dar, porque ele tinha em abundância, ele dá, né, esses bens ali, distribuir com os mais pobres, não. Ele pensou em guardar em seus celeiros, ou seja, ele derrubou os celeiros dele, que eram pequenos na visão dele, era pequeno, e fez
os celeiros maiores para colocar ali aquela colheita ali daquele ano, né? Então a gente percebia que esse homem, né, ele era riquíssimo e que ele tinha uma grande quantidade de plantação, né? Mas ele queria guardar tudo para ele. Tudo para ele. E ele pensou, né? Eu vou guardar, eu vou ficar de boa, né? Eu vou ficar de boa, eu não preciso trabalhar, eu não preciso me preocupar, porque pode vir uma grande fome aí, né? E eu vou estar bem alimentado. Por quê? Porque os meus celeiros estarão cheios de coisa. E Deus diz a ele: homem louco, ainda hoje eu pedirei conta da sua vida. Né? Então, isso vem para nos ensinar o que a gente pensa da nossa vida, o que a gente acha que a gente está juntando aqui na Terra. Né? Quantas pessoas com ganância, quantas pessoas que não ajudam ninguém, quantas pessoas que têm, quanto mais tem, mais quer. Quantas pessoas, né, que não quer saber de família, que não tem um final de semana com família, que não tem um lazer, que não tem uma férias, não tira férias com a família para curtir a família, porque eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que juntar. Por quê? Porque eu quero comprar mais casas, eu quero comprar mais carro, eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero... A ganância é muito grande. Pior ainda, quando a ganância passa a destruir famílias, como divisão de bens, morre os pais, ficam os filhos e ali aquela brigalhada danada. Muitos são bem-sucedidos, às vezes não precisa de um pedaço de casa, de pai, não precisa de um pedaço de terra, mas destrói a família porque quer aquele pedaço dali, daquela casa ali. Muitas vezes uma casa velha, tão insignificante. Insignificante, eu digo assim, no sentido porque uma casa de pai e mãe não é insignificante para eles, né, que são filhos. Mas eles ficam tão cegos pela ganância de um pedacinho que quer vender, quer destruir, quer fazer, quer acontecer. E pior ainda, muitas vezes tem aqueles filhos que não são tão bem sucedidos como outros, né? São ali 2, 3 irmãos, 4 irmãos, 2 é bem sucedido, 2 não é, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos vender a casa da mãe e dividir com eles dois para que eles dois comprem a casa deles. Nós não precisamos, né? Mas não é bem assim. Todo mundo quer. A ponto de destruir a família, de dividir a família, de destruir. Então, o que é que essas pessoas estão pensando que vai levar para Deus? A casa, o pedaço da terra? É isso que o Evangelho vem dizer hoje. Jesus, não junteis tesouros na terra, aonde a traça vai corroer e vai destruir, né? Ainda hoje eu vou querer a tua vida de volta. Então o cara morreu. O homem rico que guardou toda aquela plantação ali, toda a colheita naquele celeiro dele, pensando que ia viver anos e anos e anos e anos, morreu naquele mesmo dia e deixou tudo lá. Para quem? Para a família, para as pessoas dele. Ou seja, isso nos mostra que não somos nada, não temos nada, né? Então, o Evangelho hoje ele vem nos convidar que a gente seja solidário com as pessoas, que a gente possa ajudar sim as pessoas, principalmente quem tem muito. Muito, porque o que você vai levar é essa ajuda que você está dando à pessoa. Diante de Deus, não é os bens que você tem. Você pode agradecer, Senhor, obrigado pela vida que o Senhor me deu na terra, né? Não, Ele não quer saber disso. Ele quer saber quantas pessoas você ajudou com a vida boa que você teve, com os bens que você tinha. Mas eu não vou suar, acordar cedo, fazer e acontecer e pegar minhas coisas e dar de graça para ninguém. Ninguém tá mandando você dar de graça para ninguém. Não é bem assim. Mas é você nunca negar uma ajuda, porque quanto mais você dá, mais você é ajudado por Deus. Sabia? Quanto mais a gente ajuda,
por mais pouco que a gente tenha, quanto mais a gente ajuda, mais o seu negócio progride, não é? A sua empresa, o seu trabalho, o seu desempenho. Quanto mais você ajuda, mais você tem. Nunca vai faltar o suficiente, não é? Que é o suficiente é essencial para que a gente possa viver aqui na Terra, né? Eu falo muito sobre isso, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive vontade de ter carro, essas coisas, nunca tive vontade de dirigir, nunca tive vontade dessas coisas, né? Hoje sim eu sinto uma necessidade de ter, porque eu tenho minha neta tal, e a gente precisa estar saindo com ela tal. E aí a gente pensa numa possibilidade, mas eu sempre digo, se eu fosse uma pessoa que tivesse nascido em berço de ouro, né, ou tivesse feito aí uma carreira, tivesse feito aí fosse dona de uma grande empresa, alguma coisa, e fosse deixar bens, eu jamais deixaria bens para filho. Eu só deixaria para filho uma boa casa e quem sabe lá um bom carro para cada uma delas. O resto elas iam ter que correr atrás, como eu corri, como eu suei, né? Para que não haja brigalhada de nada. O que eu ia fazer era me divertir, viajar, né? Gastar o que eu tinha e o que não tinha. Isso se eu tivesse bens, né? Porque toda vez que se deixa, a briga acontece. Jesus vem nos convidar hoje a ter essa consciência de não escolher destruir a família por bens, não deixar de lado os valores de Deus que Ele deixou dentro da família por causa de bens, porque é o que a gente vai levar, são esses valores. É isso que Ele quer dizer. É o amor ao próximo, né? Essa semana lá no comecinho a gente viu, né? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, Ele quer que a gente ame, que a gente ajude. Se Deus te deu mais condições do que aquele que não precisa, se chega até você pedindo, principalmente se chega pedindo, você não pode negar. Nem no meu caso, ou no seu caso, né? E muitas vezes a gente não é rico, a gente não tem nada a não ser o dia de hoje, né? Mas nada nos falta que a gente não possa ajudar, que a gente não possa ajudar uma pessoa que chega na nossa porta pedindo, né? Nada impede. Uma pessoa que chega, muitas vezes a gente pode não ter dinheiros, carros, casas, a gente tem lá uma economiazinha lá no banco, né? A gente sempre guarda alguma coisa, mas nada demasiado, não é? Nada demasiado, algo por uma emergência. Aconteceu uma emergência, você tem ali, mas você sabe que se você fechar os olhos hoje, vai ficar para os outros, para as pessoas que nem suaram, né? Sempre gostei de deixar algo separado, assim, mesmo porque eu criei minhas filhas sozinha, né? Então, assim, eu precisava de estudo bom, escola particular, livros, tudo. Então, eu sempre tive ali, né, uma coisinha separada, mas nada demasiado de dizer assim, eu vou deixar de comprar isso aqui para botar lá no banco, eu vou deixar de viajar, eu vou deixar de fazer isso aqui. Nunca, nunca. Se eu precisasse de um eletrodoméstico, se eu precisasse de qualquer coisa, eu ia lá e tirava. Ia lá e tirava. Por quê? Porque a gente é o que a gente vive hoje. É o que a gente está aqui enquanto a gente vive, né? Então hoje o Evangelho, dentro da Quaresma, ele vem nos convidar a isso, a gente observar o que é que eu estou fazendo da minha vida. Eu estou juntando traças, eu estou deixando de viver com a minha família, eu estou deixando de viajar, de tirar férias, de curtir meus filhos que são pequenos ainda, né? Principalmente para os homens, né? Que parece que ficam cegos. É só acumulando, acumulando, acumulando para deixar para os outros. Muitas vezes uns outros que nem vai cuidar na velhice, né? Que nem vai cuidar, vai abandonar. Mas uma coisa é certa, você vai morrer. Eu vou morrer. Então, o que você vai deixar para uma pessoa que muito mal, muitas vezes nem cuida de você, né? Em se tratando de filhos, nem cuida. Então, hoje Jesus vem dizer, não
acumule traças. Que são essas coisas? Demasiada, é muito dinheiro. O pior que se as pessoas elas tivessem consciência, elas entendessem a palavra de Deus e o que Deus quer para a vida delas, não é? Elas ajudavam muito, muito, muito. Pessoas que têm esses rios de dinheiro aí, quantas pessoas que estão aí desabrigadas, sem casa, não é? Ajudava. Se cada um desse povo que tem ajudasse uma pessoa, o mundo tava diferente, principalmente o Brasil, né? Principalmente o Brasil. Mas infelizmente não é assim, mas nunca é tarde para a gente aprender. Hoje eu vou aprender. O pouco que eu tenho, eu posso ajudar. Sim, eu posso ajudar. Né? Eu não vou negar. Não vou negar a quem chega me pedindo uma ajuda. Eu não vou negar. Por quê? Porque Deus me deu saúde, Deus me deu emprego, Deus me deu disposição. Não é? Então, eu posso ajudar aquela pessoa que está passando dificuldade, que está passando alguma coisa. Eu não preciso juntar bens, eu não preciso ter muita coisa. Para que muita coisa? Tem coisas que são essenciais realmente, é como eu falo do carro, realmente quando você tem criança pequena você necessita, né? Mas para que 2, 3, 4, 5 carros? Para que, né, você ter um closet cheio de roupa, de sapato, de bijuteria, de disso, aquilo, outro? Muita coisa ali você nem usa, mas também você nem dá. Você não usa e você não dá. Chega um final de ano, você não faz uma limpeza ali no teu guarda-roupa. Tira aquelas coisas que prestem, não é coisas que não prestam não, é coisas que você não usa, né? Existe ali coisas que até você comprou e nunca usou, até tá com etiqueta ainda. Sapato, rios de sapatos. Você só tem um par de pés. Mas eu não dou porque eu gosto desse, porque esse eu amo, porque esse é meu xodó. Eu não vou dar. Vai ficar para todo mundo. E quando chegar diante de Deus, Ele não vai te cobrar sobre os sapatos, porque a palavra diz aqui, ó. Quando o cara diz assim, o cara fala aqui sobre a herança, né, a ele. Ele diz, o que é que eu tenho a ver com isso? É como se ele dissesse a ele, acorde, meu filho, eu não faço parte desse mundo, eu não quero saber dessas divisão de herança, não. O meu mundo é outro. O meu mundo é de paz, né? É de alegria, de paz, de comunhão entre a família, principalmente entre as famílias. Não me coloque nesse meio, né? Então é isso. Hoje a gente aprende sobre isso. Não juntar tesouros na terra. E se você tem muito tesouro, né, na terra, vamos ajudar as pessoas, né? Se você tem muito, ó, ajude também, principalmente quem chega pedindo. Amém? Uma boa tarde para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.